Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos falar de São Roque, vamos falar da nossa região. Obrigado a você que está sempre sintonizado conosco aqui. Mas hoje, sabe o que a gente vai falar aqui? Vamos falar um pouco de música e tal, para a gente saber como é que está o festival que vem aí, a mostra, né? Vem aí um evento organizado pela Confaca, que é a Confraria de Autores de Canções, e nós vamos ter aí a primeira mostra Confaca, mostra online. Será realizada agora no mês de agosto, dias 14, 15 e 22. As inscrições foram encerradas e a gente vai saber como é que foram essas inscrições. É sempre muito bom a gente falar de música, de falar do pessoal da região. E para isso nós temos aqui dois convidados, hein? Será que eles já estão a postos? Deixa eu ver aqui. Vamos conversar aqui com... Tá, já apareceu o Matheus. Matheus, mais jovem. Eu ia chamar o João Bide. Mas você, Matheus, se foi mais rápido, já apareceu aqui na frente, hein? Se passou a perna no João Bide. Tudo bem, Matheus? O João tem uns problemas assim com a tecnologia ainda, daí eu passo primeiro para ele saber o caminho já. Tudo jóia. E você, Vander? Boa? Numa boa, rapaz. Esse é o Matheus Pessota, que é filho do Edson e da Isa, né? E ele vai bater um papo com a gente, é músico também. E deixa eu ver o João. João, ia chamar você primeiro, mas aí foi o Guilherme aqui na retaguarda que acabou colocando a imagem do Matheus primeiro, viu? Tudo bem, João? Um abraço. Um abraço, Vander. Eu acho que tem que deixar os jovens na frente da gente. Eles têm mais coisas a dizer do que a gente. Mas eu queria cumprimentar seus ouvintes, telespectadores, né? E você, Vander, o Jair, o pessoal da produção aí. Vamos conversar. Estamos bem felizes. Eu e o Matheus bem felizes com a realização, com a organização dessa mostra da Confaca. Isso é bem legal. E olha aí, nesses tempos de pandemia e tal, em que a gente está distante, mas a tecnologia vai aproximando a gente, né? Estamos aqui no nosso estúdio na Giro Mix, que fica aqui no Jardim Granada, em Mairinque. O João Bide está na nossa querida Mairinque. Você está na região central de Mairinque aí, João? Que bairro você fica? É no centro mesmo? Não, eu moro na Vila Sorocabana. Vila Sorocabana. Está mais perto moro perto da Raposo Tavares. Aí o popular... Eu moro aqui há 63 anos, então eu já morei quase que na cidade inteira, entendeu? Você já morou em vários bairros, não ficou sempre no mesmo local? Vander, é impressionante, cara. A minha família gostava de mudar de casa. Por exemplo, quando eu saí de casa, a minha mãe já tinha mudado 32 vezes de casa em Mairinque. Caramba! Vou dizer uma coisa pra você, eu acho que aqueles, né, que gostam de fazer uma brincadeirinha, vão dizer, mas Mairinque tem 32 casas, João? Tem. Em todas as casas eu tenho uma lembrança de cada casa. Aliás, a casa onde eu nasci tá até hoje lá inteirinha, bonitinha. Um dia eu vou comprar aquela casa, fazer um museu João Bide. Legal, então isso quer dizer que você nasceu de parteira? Sim, Dona Virgínia. Dona Virgínia foi parteira de muita gente aqui em Mairinque, minha, do Piscas, conhece o Piscas? Conheço.
E a gente sempre fala, a gente é irmão de parteira, amigos a vida inteira e irmão de parteira. Não, isso é muito legal, já vou colocar o Matheus na conversa. Eu não sei se você já fez alguma música falando de parteiras, né? Mairim, que tem as suas parteiras conhecidas. São Roque também tinha a Dona Mariquinha, que é nome de rua lá na Santa Quitéria. A Inhavita, que é nome de rua ali no Junqueira. E, aliás, eu estava fazendo um dia uma entrevista com o Juca de Oliveira, que ele veio participar de um projeto da CCR Via Oeste, e aí ele falou assim, poxa, e foi lá no recinto da Festa do Vinho. Ele falou assim, eu estou muito feliz de estar por aqui e tal, São Roque, ele sempre fala da cidade de Natal. Ele falou assim, eu que nasci com a parteira Inhavita. E aí eu falei, pô, é nome de rua aqui no Junqueira. Isso é legal pra você ver, né, João, como as parteiras foram tão importantes, né? E você falou de uma parteira de Mairim, mas com certeza a gente tinha outras bem conhecidas também, né, João? Eu diria que no meu caso a parteira foi vital. Essa piadinha foi boa, hein? Foi boa, vital, Mas não, você nasceu direitinho, você não tava virado lá, né, de bumbum não, né? Já tava tranquilo. Não, isso eu não sei, porque na época, se acontecesse isso, não ia se comentar na família, com certeza. Eu só fui descobrir que não existia cegonha com 25 anos, mais ou menos. Isso é legal. Ô Matheus, agora Matheus, você já nasceu no hospital. Eu nasci na Santa Casa. Acho que você também deve ter nascido na Santa Casa de São Roque. É tudo da Santa Casa aqui. É a turma da Santa Casa, eu também. Eu acho eu acho que seu pai também. Mas eu tenho uma música de parto. Ah, é? Você falou assim, pior que foi uma das músicas que eu tenho mais tocado esses dias. Então, falando sobre essa ideia de partir, brincando com a ideia da palavra partir e partes, e com o parto, né? De alguém nascendo de algo que nasce. Poxa, que legal. Você vê de uma conversa, vai puxando. E como é que chama essa sua música que fala do parto? Chama Parto. Parto. De fato, porque foi uma canção que eu fiz o ano passado. Eu estava indo para ficar uma estadia um pouco longe de casa por um tempo. E daí eu fiquei pensando nessa partida. E o avião que eu ia pegar ia ser por volta das 6, 7 da manhã, que é o mesmo horário que eu nasci, e daí eu comecei a fazer um monte de correlação e precisava escrever uma música para minha mãe, né, para deixar como uma espécie de carta e homenagem. Daí acabou saindo a música. Poxa, acabou nascendo essa música que fala da parteira. Acabou nascendo essa música. Espero que ela não parta tão já agora. Não, isso daí é legal, né? Aliás, depois tem parto, tem a cesariana. Aliás, diz a história aí que foi quando nasceu o Júlio César lá, o imperador. Aí foi um parto lá, que tiveram que fazer um corte lá, e por isso que chama cesariana, em homenagem ao Júlio César. Pô, bem legal. E tem aquela história que também, sessão piadinhas do Wander, é triste a dor do parto, mas eu tenho que partir. Já ouviu essa frase? Não. Boa, mano. Boa, João! Comecei bem? Olha lá, tá dando. E os caras divertem, né? Ô, João, comecei bem ou eu derrubei sua linha? Então, cara, eu não esperava contar com uma grande piada dessas, partindo de você, cara, mas foi uma grande piada. Eu quase morri da risada aqui. Legal. Bom, mas é legal. Então, isso daí, essa música do parto é legal, as parteiras são importantes, todo mundo tem muita história para contar a parteira. Minha mãe contava uma história, preciso pedir um nome para minha mãe falar para mim, de uma parteira que a gente tinha ali na região do Guaçu, do Ribeirão, do Ibaté. Diz que ela era deficiente visual, ela era cega e fazia o parto. É isso aí. Depois eu também tenho uma piadinha aí da parteira, que é o profissional que trabalha mais longe de casa, mas essa eu não posso contar. Bom, mas vamos falar do Confaca. Vamos falar do Confaca, desse festival, porque a gente anunciou aqui, falou que vem aí a primeira amostra Confaca Online. E eu quero saber de vocês aí, como é que foram as inscrições? Terminaram no dia 30 de julho. Quem é que fala para mim aí do número de inscrições? O João ou o Matheus? Matheus, vamos lá, Matheus, como é que foi a procura? Foi um parto. A procura não foi um parto, o parto foi a escolha dessas canções. Vou te falar que ainda, apesar da gente agora conseguir estruturar e ter certeza de algumas canções que vão estar entre as selecionadas, que serão 30, né? São 15, lembrando que são 15 canções do regional e 15 do nacional. A gente recebeu em torno de praticamente 100 canções. 100 canções? A gente começou
esse trabalho de escuta ainda enquanto estava aberto, né, as inscrições. Terminou as inscrições, continuamos escutando todas e estamos escutando novamente porque a discussão está forte lá no grupo, está brava. Muita coisa boa, Wander, muita coisa boa mesmo. Ah, tá. Então vocês estão agora naquele momento seguinte, né? Vamos escolher 15 músicas regionais, de onde a gente tem a atuação da Confac, que é São Roque, Mairink, Alumínio, né? Sorocaba, quer dizer, 15 dessa região. E 15 fora da região. E como é que vai ser essa escolha? É com vocês aí dessa comissão organizadora? É você, Matheus, o João, o Carlinhos, o Vinícius? Quem é que faz parte dessa comissão? Então, da comissão é meu pai, o Edson, a Isa, né, como produtora da Casa Rosa Manjericão, João Bide, nosso velho mestre, que sabe de tudo de canção, Vinícius, baita músico, e o Carlinhos, que é esse agitador cultural que está sempre de olho aí sobre as produções artísticas, e eu também me incluo nessa galera que está nesse esforço para selecionar apenas 30 canções. É muito difícil, é uma diversidade assim linda, você não sabe realmente o que selecionar. Não é fácil escolher, né, João? E o que se leva, João? Não sei qual que é como diria o Arena, que o Zé Balai sempre conta a história do Arena. Diz que o Arena, eu acho que o Arena era de Mairink, não era o Zé Balai? O Zé Balai depois fala para mim, que era um senhor chamado Arena, apelido de Arena, não era o partido Aliança Renovadora Nacional, que tinha o MDB lá, Movimento Democrático Brasileiro. Diz que tinha o bar do Pedrão, lá em São Roque, e aí o pessoal fazia uma loteca, que era morte-teca, o funeral-teca, que os caras apostavam quem iria morrer. Então os caras colocavam, acho que o próximo que vai morrer vai ser tal cara, eu acho que o próximo vai ser tal. Aí quando morria alguém, eles iam lá e falavam, morreu tal cara. Quem é que colocou o nome desse cara? Esse aqui. Ganhava um prêmio lá, não sei o que era, uma rodada e tal. E aí, um dia eles estavam lá selecionando para fazer a aposta. Aí um cara pegou e falou assim, eu vou apostar que o próximo que vai morrer vai ser o Arena. E disse que o Arena estava lá, ouviu e falou assim, pera aí, qual o critério? Qual o critério para colocar na lista aí? Então é mais ou menos isso que eu pergunto para você, Jobim. Qual o critério, né, nessa avaliação aí, basicamente? Então, Wander, muito interessante essa questão de critério, né? Claro, existem os critérios técnicos, obviamente, né, que são você analisar a letra da canção, né? Porque canção se sabe, né, Wander, que é a música com letra, né? Então, a gente analisa a melodia, a letra, e também tem uma dose cavalar da questão da sensibilidade, né? Algumas canções se pegam, outras não, mas de qualquer maneira, Wander, como a gente é de uma confraria de autores de canções, a nossa questão é valorizar de verdade a composição, né? O artista brasileiro que senta para compor, que se inspira, que faz, e a gente tem respeito por todas as canções, porque não dá para dizer assim, esta é melhor que aquela. Cada uma tem sua particularidade, cada uma tem o seu jeito de tocar as pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E eu estou achando bacana todo esse debate que nós estamos travando em cima das canções, exatamente por isso. Exatamente porque a gente respeita o compositor brasileiro. Então, a gente precisa ouvir 3, 4 vezes a mesma canção, a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa deixar o coração se manifestar também. E no nosso caso, como veio inscrição do país inteiro, realmente, de norte a sul, a gente também se preocupou em ouvir o canto dos lugares, né? O canto desse país que é imenso, né? E demos muito valor à diversidade. Mas nós vamos manter contato com todos. A gente vai classificar realmente 30, mas nós queremos manter o contato com todos. Maior respeito por todos. Aqueles que quiserem, nós vamos dar a devolutiva. A gente vai dizer o que a gente achou da canção. E a gente quer que essas pessoas se juntem a gente. Ainda mais agora que a gente aprendeu a mexer com essa coisa de internet, a gente pode conversar com uma pessoa que está no Amapá, que tem gente do Amapá que se inscreveu, como se tivesse aqui, quando a pessoa estivesse na nossa varanda, né? É bem isso. Não, isso que é uma coisa impressionante, né? O cara tá
3.000 quilômetros de distância e ele tem a mesma condição de participar de um festival desse do cara que está do outro lado da rua. Essa é uma coisa impressionante. Claro que tem essa intenção que a gente possa ter essa mostra presencial nos próximos anos, que vai mexer com a cultura aqui de São Roque também, mas essa questão online é importante. Deixa eu colocar o Alan Vianney aqui na roda também. Alan Vianney que tem jeito de compositor, vamos ver. Você já fez alguma composição, Alan Vianney? Mais um texto. Deixa eu ver, eu acho que eu não te ouvi, viu? O Jair, Jair, dá um jeito no rapaz aqui, peraí. O presidente já se movimentou, todo mundo já se ajeitou, e nós vamos colocar você no ar aqui. Nós estamos colocando o cara lá do Amapá, Macapá, do outro lado do mundo, e não vamos colocar você que está a 2 metros de distância. Fala agora. Alô. E você tem jeito de compositor, já fez alguma composição? Eu só escrevo alguns contos, tem até um blog aí, mas esse eu não gosto de divulgar, que são os contos literários. Mas tem que divulgar. Eu vou te mostrar. Qual que é o blog? Fala o endereço. Depois eu mostro pra vocês. Uma pergunta em relação a bandas, João Bide. Teve muita inscrição de bandas em questão, porque acho que a maioria são compositores individuais, né? Em relação a bandas. Outra coisa até poderia ser uma sugestão também. Fazer uma coletânea de todas essas músicas que foram inscritas e fazer um CD da Confaca com todos esses inscritos aí. Olha, muito interessante essa observação aí. A gente vai pensar nisso sim. Foi um pouco difícil, não foi tão difícil, mas para a gente conseguir patrocínio para poder premiar 10 canções, para a gente é complicado, a gente não sabe fazer isso. A gente quer aprender e fazer legal sempre canções, entendeu? Mas precisa pegar patrocínio. Se a gente conseguir, nós vamos fazer assim esse CD, não tem dúvida. Com relação à banda, é o seguinte... A mostra é para a composição. Então, inclusive no regulamento, né, no edital, a gente faz questão de dizer, um instrumento e no máximo 2 pessoas cantando. Uhum. Porque a gente quer realmente valorizar a composição. Né, o momento de inspiração, o momento de criação, entendeu? E com uma banda você pode até maquiar uma composição. Sim. E a gente quer ouvir como ela nasceu, entendeu? O parto dessa composição a gente quer entender, sabe? Então isso faz parte da regra. Então não estão participando bandas, mesmo porque há uma dificuldade grande de fazer com banda. Sim. Porque primeiro, não pode estar junto. Uma banda que toca, dá para fazer, né? Dá para juntar tudo no vídeo e tal, mas aquele calor da banda vai ser perdido. Então banda eu sinto que é bem mais bacana a presencial mesmo, mas não é o nosso caso. O nosso caso é canção mesmo, é melodia e letra, né, formando composição, o que a gente está valorizando nessa primeira amostra da Confaca. E você falou dos patrocinadores, e sem patrocinador o negócio não vai. Então, é como fala, eu não trouxe hoje o troféu Milton Neves também, peraí. Acho que eu não trouxe o troféu Milton Neves hoje aqui, mas aliás quero mandar um abraço pro Milton Neves, com quem eu tava falando agora há pouco com ele aí, porque teve infelizmente essa tragédia que tá acontecendo lá em Beirute, e o Milton Neves agora há pouco, ele tava batendo papo com o Zaidan, lá na Rádio Bandeirantes. Ele tava com o Zaidan, e a hora que ele tava falando com o Zaidan falou assim, ô Milton, você já foi muito lá para aquela região, cobrindo Macapiadas e tal, né? Aí o Milton falou assim, eu já fui e tal, aí o Milton tava falando, falou assim, ó, e quem acha aquela região, em determinado momento falou assim, uma região seca tal, mas lá quando esfria pra caramba também. Aí ele falou, chega a ter neve, tem pista de esqui lá, não é uma pista igual aquela que a gente tem em São Roque, que o Efaneu fez, né? Ele pregou e comentou isso daí, né? Porque o Milton já veio aqui e tal. E aí eu até mandei pro Milton, falei, Milton, obrigado se não esquecer de São Roque e tal. E ele mandou uma mensagem pra mim, estamos sempre lembrando tal. Então isso é muito importante, né, do merchan de falar. Vocês lembram aí os patrocinadores e cabeça? Eu tenho um slide aqui com os patrocinadores. Põe aí, Guilherme. Vamos lá, no momento Milton Neves, o nosso programa aqui. Você lembra os patrocinadores e cabeça, ou João? Eu lembro dos amigos, na verdade. São então vamos lá. De amigos, né? Tem o Rick. O Rick Nastre apoiando. O Rick Nastre apoiando. Tem o Serjão Carioca apoiando com a empresa dele. Quem mais, meu Deus? Vamos lá, tô vendo aqui, ó. É que eu tô sem o meu óculos aqui. Ajuda ali, Alan. Multipark, é isso? Multipark Embalagem. Multipack Embalagem.
Rede de Postos Cunha. Artbag Embalagens. Ali o pessoal da Associação Marinquense de Preservação, né, Ferroviária. A Martorelli, administradora de prédios, de condomínios. E tudo, condomínios. Agroverde. Essa é parente. Essa é parente. Angeli. Essa é minha tia. Essa é tia do Matheus. Mas é isso aí, a família tem que apoiar a Angeli, rapaz. O Agroverde lá do nosso Paulinho, do seu Miro. Isso. Magusse, vocês conseguiram pegar dinheiro do Rock Fan ou do Rafael, do filho dele lá? Olha, quem fez esse contato foi o Edson, cara. O Edson lá, vamos ver, Magusse, Rede Bom Lugar, Mailasque, que é ali com o nosso chumbinho, e tem aí apoio cultural, né, a produção da ISA Produções Culturais, e com apoio cultural do Estúdio Giro Mix, do Jornal Democrata, e também do nosso site do vanderluiz.com.br. Isso é muito legal, e fale aí dos amigos que apoiaram, tem o Rick Nastre, tem o nosso Marcelo Silva, advogado também, que é um grande músico. Importantíssimo para nós. Ele comprou essa ideia e foi para ele que arrumou uns 4 aí dessa são amigos dele, na verdade, né? O Marcelo. Mas a gente precisa, e foi legal, o Marcelo comprou a ideia e tá junto com a gente. Eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que ele comprou e revendeu. E outra coisa, a gente tá esquecendo de um nome muito importante aqui, do Edson Caparelli. O Edson Caparelli também é um amigo que tá apoiando, é bem legal, apoiando esse movimento cultural aí, é bem legal. A gente realmente, os patrocinadores, porque é bom falar, né? Fala você, Matheus, que tá no vídeo, que quem tiver a música selecionada já vai receber um din-din, já tem um cachê, né, Matheus? Tudo isso é uma questão. Hoje, né, os festivais sempre tem a premiação, só que desse cachezinho a gente resolveu dar esse cachezinho para 10, o que já não é tão comum nos festivais, né? Mas que possa dividir entre mais pessoas, é um valor que a gente sabe que não é o valor ideal, mas é o que a gente pode chegar para auxiliar esses 10 compositores e compositoras que estarão na finalíssima. É isso que é importante a gente tá divulgando aqui, porque vai ser o seguinte, a gente vai ter uma primeira etapa no dia 14, aí depois a gente vai ter no dia 15. Então é sexta e sábado. E depois, no dia 22, nós vamos ter a apresentação das músicas finalistas. Quantas chegarão à final, Matheus? São 10. Dessas 10 composições, 9 são escolhidas pelos próprios compositores que estão participando do festival. Ou seja, dessas 30, eles vão se organizar entre eles. A gente bolou lá no regulamento, tá falando, cada um vai comentar de pelo menos 5 composições e vão escolher a sua lista de 9 canções. E uma canção, Wander, vai ser a aclamação popular. Então, uma canção, quem vai poder decidir que vai para a final é o próprio público. Pô, isso é legal. E aí é o seguinte, hein? A transmissão vai ser pelo Facebook da Confaca. Aliás, entre lá e já se inscreva, tal, vai ser muito legal. A gente vai compartilhar também nas nossas redes sociais. Isso vai ser muito bom. Bom, e vocês estão tendo muito trabalho aí para fazer essa escolha. E até quando vocês esperam concluir esse trabalho aí, Matheus? Depois da apresentação? Como é que vai ser tudo isso, Matheus? Bom, a gente tem o nosso prazo aí delimitado pela produtora e pela Sagrade, nossa agenda que está cheia, que é o dia 9. Vai ter a live com o Carlinhos. E ele vai falar as finalistas lá. Ou seja, provavelmente até o dia 7, dia 8, a lista vai estar completa e não vai ter mais nenhuma alteração. Então vai ser praticamente uma surpresa para a gente também, porque cada um está dando seu voto e discutindo e rediscutindo o voto, e até dia 7 a gente decide, dia 9 todo mundo fica sabendo através da live da Confaca, que vai ser às 5 horas. Então, domingo, 5 da tarde. Opa, então domingo, 5 da tarde. O Edson da Isa, então eu quero agradecer o convite do Edson da Isa, porque a gente vai fazer uma abertura, eu vou gravar lá uma abertura, entendeu? Então o festival vai ter muita coisa boa, mas vai começar mais ou menos, porque a gente vai fazer lá uma abertura. Obrigado ao Edson da Isa pelo convite. Oi?
é super importante, Wander. A gente está super feliz, a gente quer agradecer a você e a Giro Mix também por esse espaço. E sabe de uma coisa? Esse espaço que a gente está dando é para uma amplificação de várias vozes. Recebendo as canções, a gente percebe que, assim, o caderno, a literatura brasileira, ela está sobretudo em canções. Canções de pessoas que fazem canções pelo Brasil todo, pela mais diversa perspectiva. Isso é muito bonito. E a gente poder mostrar isso e disponibilizar e permear por elas é o mais bacana dessa mostra toda. Bom, eu vou colocar aqui na roda aqui também a Simone Judica. Alan, você tem mais uma pergunta aí, Alan? A minha pergunta é até um pouco fora do com faca. Com faca, então é com colher? É, com colher. O Ministério da Economia e a Ancine apontaram para possível cancelamento, né, da meia entrada. Eu queria saber qual a visão de vocês sobre isso e qual impacto poderia trazer para a cultura. Estão querendo acabar com a meia entrada? Com a meia entrada. Opa. E concorda, João Bide, acabar com a meia entrada? Eu não posso concordar, eu sou idoso, né? Então eu quero a meia entrada. Eu vou em muitos espetáculos e me beneficio disso e tal. O que se fala é que, poxa, então você vai assistir meio espetáculo e tal. Mas o que eu acho é que o país está tão carente de cultura e de arte que quanto mais puder facilitar o acesso das pessoas... Eu acho, inclusive, que a arte é a única saída neste momento. Então, é preciso facilitar. Eu até concordo que acabe com a meia entrada, mas alguém banca essa meia entrada. Que o município, o Estado, alguém banca essa meia entrada, não acabando com a meia entrada, obviamente. Uhum. Eu vou lá, eu pago meia entrada, mas o Estado ou o município está bancando aquela outra meia entrada. Sim. Aí eu posso concordar, senão... Eu penso que a população brasileira precisa ter acesso à arte e isso é urgente. Não, importante isso, colocou essa questão levantada pelo Alan. Legal, Alan, foi muito boa. Eu estou vendo aqui, segundo a análise da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, 80% dos ingressos comercializados em 2019 tiveram algum tipo de meia entrada. E esse contingente de pessoas que possui algum benefício para acesso ao cinema, por exemplo, é superior à metade da população brasileira. Você tem mais gente para meia entrada. Exato. E a estimativa é que 96 milhões e 600 mil pessoas sejam atingidas pela Lei Federal de Meia Entrada, né? Que são estudantes, jovens de baixa renda, deficientes com pelo menos 40% de ingresso, idosos, quer dizer... É um assunto muito polêmico esse daí, né, João? Porque diz que tem muita gente, que tem mais gente para meia entrada do que gente para pagar inteira, né, João? Por isso que precisa... Muita falsificação de carteirinhas também. Então, veja bem, o que nós temos que insistir nessa história é o acesso à arte. Então, se está sendo prejudicado alguém por causa dessa meia entrada, vem o poder público e banca essa parte. Isso para mim é muito simples, está lá o imposto, eu pago imposto. É uma coisa importante a gente lembrar que a mudança de paradigma, né? A cultura é um investimento, né? Você está investindo na experiência das pessoas, para elas também se sentirem bem, para elas terem outros conhecimentos, para elas terem uma experiência de mundo através da arte. Na França, é muito comum que os estudantes tenham um cartão para a arte, que é um cartão que tem uma cota mínima, assim, uma cota máxima de gasto, e o estudante ele pode gastar com livro, ou com cinema, ou com show de música, desde que sejam o que a gente chama de produtos culturais. Ele pode investir nisso. Isso ajuda a fomentar todo um mercado criativo, que é a economia mais limpa que a gente tem. Então, na verdade, medieval ficar pensando ainda de que cortar meia entrada, a gente está recuperando o dinheiro. Na verdade, a gente está deixando de ganhar de uma forma limpa e ética, que é propiciando uma pluralidade de experiência através da arte, né? Isso é legal. Deixa eu só chamar a Simone, você tem alguma colocação? Deixa eu só ver para a Simone participar aqui. Simone, está ouvindo a gente? Boa tarde, Simone Judica. Boa tarde, Wander. Boa tarde,
Alain, Guilherme, boa tarde aos convidados de hoje e aos nossos ouvintes. Estou há alguns dias sem participar, já estava saudosa. Estava acertando a internet e tudo, mas agora com a internet vivíssima, agora a gente vai. Você tem alguma pergunta aí para falar para a gente aí desse festival? Então, parabenizá-los pela iniciativa. Com certeza, durante esse período em que todos nós estamos privados de participar pessoalmente de atividades culturais, de prestigiar essas atividades. Então, vem em boa hora, e não somente por fornecer uma boa opção ao público, mas também por dar oportunidade para que tantos artistas possam mostrar o seu trabalho, possam até se desenferrujar um pouco aí nesse tempo em que não é possível fazer as apresentações pessoalmente. Não, isso é muito legal. E outra coisa, vai acontecer num período aqui da festa de São Roque que a gente está sem a festa presencial, né? Vai ser uma festa online. Então, tem essa contribuição também dos compositores e da Confaca. Aliás, deixa eu perguntar, o João Bide, hoje, pelas letras que estão chegando, o pessoal está falando dessa pandemia, desse isolamento. Isso tem sido um tema? Vocês perceberam que isso está aparecendo aí nas inscrições, falar do isolamento, da pandemia? Sim, sim. Então, tá tudo. Às vezes você não percebe, quando você vai fundo na letra, você percebe que está lá essa questão, né? Algumas valorizando o ficar só, o ficar com você, outras fazendo a crítica, muitas fazendo a crítica, né? Então, esse tema está aí, né? E o compositor é isso, ele relata exatamente o momento. Então, obviamente, tem uma até que chama pandemia, para você ter uma ideia. Ah, tem uma chamada. Essa aí tá bem no tema, tá bem no olho do furacão. Como é que você percebe isso, você como compositor, Matheus? Você já fez alguma coisa falando desse isolamento, dessa pandemia aí, Matheus? Não, eu falar bem a verdade, eu travei bem para fazer letras sobre a pandemia, porque eu ainda não consegui digerir. Mas muita gente já pensou muita coisa sobre o tema. O João, Vander, vou até dar uma dica. Peça para ele ler a crítica de alguma música sem contar que música que é. Porque daí você pode saber um pouquinho do que se trata as canções. João, dê uma lida aí pra gente. Se tem aí, João? Opa, que legal. O que você tem em mãos aí? Comentário do Júlio. Deixa eu procurar aqui. Peraí, eu vou procurar aqui. Legal. A Simone já vai fazer mais uma pergunta enquanto o João tá procurando aí. Tem alguma pergunta, Simone, enquanto ele procura a relação lá? Eu tenho uma pergunta para o Matheus. Então faz para o Matheus enquanto o João tá abrindo o caderno dele lá. Isso. Matheus, você participou bastante ativamente de toda essa movimentação que houve para que se fizesse a anulação das eleições recentes do Conselho Municipal de Cultura, do Fórum Municipal de Cultura de São Roque, e finalmente houve uma resposta positiva a tudo que vocês haviam solicitado. Como que a classe artística viu esse resultado? A gente vê como um resultado de um diálogo, né? É o que se espera, que o poder público possa ajudar as instâncias democráticas a trabalharem com autonomia. E foi o que aconteceu. A gente fez a solicitação da anulação e recebeu. No entanto, agora a gente está aguardando, né, a prefeitura organizar a comissão, afinal, que foi o que ela propôs no texto no qual ela anulava também a eleição. A gente segue observando, porque a lei Aldir Blanc vai contemplar muitas pessoas e é uma lei de extrema importância. Então, o movimento está coeso e ficamos muito felizes com essa vitória. Quem ganha é o bom senso e a cultura de São Roque, isso sem dúvida. Opa, importante esse depoimento do Matheus aí. O meu caro... Posso emendar uma pergunta? Pode, a Simone está aproveitando ali, pode pedir três perguntas, você pode ter direito a pedir uma música, aí você escolhe para o João Bide ou com o Matheus. E hoje temos os músicos ao vivo. Então hoje está mais fácil. Vai ser mais especial ainda. Não sei se o João Bide já terminou de folhear o seu caderno, mas a pergunta é assim. Aquele caderno dele, tá cheio de orelha o caderno. Fala, pergunta, Simone. Antigamente, quando íamos à escola e o caderno ficava com muitas orelhas, as mães
pegavam o ferro de passar roupa e davam uma passadinha ali na beiradinha do caderno. É verdade. E a professora puxava a orelha. A orelha no caderno e puxava a orelha da gente. Pois é, para a professora não puxar a orelha, a mãe esticava as orelhas do caderno. Verdade. E... Vamos lá. Matheus, então, prosseguindo ainda nesse mesmo tema, houve durante toda essa movimentação não apenas a apresentação de um requerimento formal à prefeitura. Vocês optaram não somente por essa instância mais administrativa, mais jurídica, mas houve toda uma movimentação também nas redes sociais, foram feitos diversos manifestos, houve a circulação de um vídeo, inclusive, foi criada uma hashtag que falava Fora Emir, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Será que não houve assim, um certo exagero, no sentido de que as pessoas até se sentiram um pouco ofendidas, como se tudo fosse levado também para o lado pessoal? Será que nessas horas os ânimos acabam não se exaltando muito? Sem dúvida que os ânimos se exaltam, né, Simone? Mas eu acredito que a frente que a gente fez, como os grupos que assinaram a carta, foi uma frente legal, que a gente solicitou para a prefeitura e recebemos uma resposta positiva. Como se trata de uma movimentação da sociedade civil, é importante comunicar a sociedade civil. E ainda que não sejam instâncias ou instrumentos oficiais, a gente sabe que tem uma relevância a sociedade civil se organizar a partir de diálogos que eram propostos no Facebook. Nossa postura nunca foi de ofensa e nem de pessoalidade. Agora, quando se trata de cargos públicos e que estão regendo, gerenciando certos setores, esses setores é natural que eles exijam algumas coisas, né? E então, o setor cultural, nisso são 15 grupos, eles não se sentem representados com a atual divisão de cultura. No entanto, a gente pediu a nulidade. O hashtag Polemir são alguns artistas que pedem isso, mas a gente já não fala isso como grupo da carta, né? A gente, na carta, no protocolo da prefeitura, a gente não pediu a saída, apenas na frente social. Importante a gente falar desse assunto, e o Emir sabe que o espaço também está aberto, vamos ver se depois a gente volta a falar, porque a gente deve ter a formação de uma comissão provisória até o mês de outubro, quando a gente vai ter uma nova eleição. Deixa eu fazer o seguinte, ô João Bide, você achou o caderno, não é, João Bide? Achei, lógico que achei. Então, o que você tem? Você tem o nome... Tô velho, mas não tô retardado. Ô! Opa! Agora você... Então, o que a gente fez em respeito às composições? Cada um escutou e fez a sua análise, né? Eu fiz a minha. Né? E uma das composições, vou ler a minha análise daquela composição, não vou falar qual é, nada. Então vamos lá. Essa composição que eu escolhi falar, para mim, ela é um ode à sabedoria, à busca da compreensão do universo e a composição de seus elementos. O ser humano seria resultado dessa busca e dessa compreensão. Isso é o que a letra me passou. Opa, olha, você viu, Simone? Ode me fez lembrar Castro Alves, né? Que tinha ode aos escravos, ode a não sei o que e tal, né? Vou pedir sua ajuda, Simone. O que é ode, Simone? Então, Wander, ode é uma das espécies de composições poéticas. Geralmente isso era utilizado muito naqueles tempos bem antigos, lá dos gregos, quando eles faziam aqueles poemas, aqueles cantos líricos. E tem todo um regramento, né, para isso. O João Bide foi buscar lá na Grécia Antiga. E eu fiz uma pergunta aqui para Simone sem combinar e ela já falou aí, se vê? O pessoal tá ligado, né, Matheus? Aqui tem que ficar preparado para tudo. Foi articulada. É porque essa canção, inclusive, lembra mesmo, Simone, os trovadores, entendeu? Os homens que saíam pela comunidade cantando e louvando coisas, elevando coisas, né? E essa canção, a música me lembrava isso e a letra é realmente
para mim, isso que eu descrevi, entendeu? Então, é muito bom ouvir isso, João, porque muitas vezes nós comentamos aqui no programa e comentamos até em conversas fora do programa a respeito da qualidade musical que hoje se vê. Nós sabemos que cada um tem um gosto e gosto não se discute, né, como diz o ditado, mas às vezes nós prestamos atenção em letras, muitas vezes até desses carros que passam por aí com o som alto, e a letra se resume muitas vezes a uma, duas frases repetitivas que ficam sempre batendo numa mesma tecla, e não há um assunto, não há um enredo. Então é muito bonito saber que há essas composições agora em que os artistas estão valorizando isso novamente, trazendo esse resgate de coisas líricas, de coisas poéticas, de letras com conteúdo, que não ficam só nesse estilo que a gente vê por aí quando se ouve de passagem. Mas, viu, Simone, deixa eu fazer uma observação. Pode fazer, sim. Realmente, você fala assim, disso que a gente ouve por aí de passagem. O que acontece? Nós temos uma mídia, não as alternativas, isso é sério, que ela maltrata a gente. Porque, por exemplo, dá a impressão, quando você fala, Simone, que a música brasileira acabou. Não, ela está super viva. As pessoas estão produzindo composições maravilhosas, só que elas não têm a divulgação necessária. Então, não tem o espaço, né? Se a gente procurar, a gente vai achar mesmo coisas maravilhosas, entendeu? A música está, para nossa satisfação, está muito viva mesmo, a música popular brasileira. Claro que nos carros, os jovens estão se divertindo, eu até entendo, para mim, tudo bem. Às vezes eu quero dormir, passa, mas fazer o quê? É um novo momento, né? Mas, o que nós ouvimos também por aí... Tem os caminhos de buscar. Eu creio que o que nós ouvimos também por aí de passagem, João, é isso que é a mídia comercial. Isso que a mídia comercial traz. Então, com certeza, existe toda essa produção. Mas isso não chega ao grande público, porque isso não interessa, pelas mais diversas razões, né? Culturais, financeiras, a mídia, para que ela propague esse tipo de coisa. Eu acho que, infelizmente, a maioria do público não tem a formação do gosto musical para poder apreciar essas letras mais elaboradas, essas músicas mais bonitas. O que acaba convencendo o grande público são essas coisas que, como eu falei, a gente ouve por aí. E é uma pena. Isso acontece também... Oi. Simone, você falando assim... Eu fico até pensando que o gosto, muitas das vezes, a música ela está ligada com a memória, né? A música ela passa sobre o tempo e a gente mede o tempo a partir da nossa noção de memória. Quando eu solto uma frase musical e ela se repete, você se sente mais feliz quando você já conhece a frase musical que eu canto. Então, às vezes, as músicas que a gente escuta são apenas repetições, ou ostinatos, se a gente quer dizer, motivos que se repetem o tempo todo. No entanto, não significa que essa estrutura ela esteja prejudicada já de nascença. Porque a gente viu as pessoas também reinventando as estruturas. Não podemos esquecer que os nossos cantos populares eles são repetições, pequenas frases, mas com as palavras assim, né, jogadas dentro de um contexto que você pode ter uma leitura profundíssima. Então eu vi que no Brasil as canções que chegam têm diversas estruturas textuais, musicais e com uma qualidade grande. Agora, o que a gente vê é uma grande repetição midiática dentro de uma forma já pré-estabelecida, né? E isso é o que cansa os nossos ouvidos. O Alan tem uma pergunta aqui. Diga, Alan. Para o João Bide. João, em relação às letras, se vocês receberam muitas letras de críticas sociais, até de críticas do próprio cenário político do Brasil, e o que você acha desse tipo de letra, né, com essas críticas, com essa importância? Então, recebemos sim, óbvio. As pessoas estão falando do momento, né? Nós estamos vivendo um momento triste e difícil. Então as pessoas estão falando desse momento, né? Eu acho super necessário se falar sobre isso. Inclusive, através da arte é o grande caminho mesmo, né? Então a gente recebe, mas as pessoas falam, e interessante, algumas são explícitas, algumas são
revolucionárias, outras são implícitas, sabe? Está implícito na letra o que eu acho maravilhoso, sabe? Está lá implícita toda a crítica. Deixa eu ler uma. Eu lembrei de uma aqui. Ele tem um gato. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto você está pegando, eu ouvi um miado aí o Alan falou, é o gato, né? Normalmente tem cachorro, né, participando, né? Mas é o gato. Você tem tudo nome de música, né? Como que é? Ritmo? Como é que chamam os seus gatinhos? Aqui está aqui, é sinfonia. Sinfonia. Aí eu tenho as cachorras, eu tenho a valsa e a rumba. Mas eu já tive a samba e a salsa, que morreram em 2013. Mas quando morreu, eu não posso perder. Quando morreu a samba, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, leva ela pro veterinário, lá. E os meus gatos têm nome de compositor. O meu gato, um chama Tom e outro chama Chico. Legal. E outra coisa, esse Chico é homenagem aqui ao nosso Chico do Catavento, não é isso? O Chino, homenagem ao Chico Buarque. Homenagem ao Chico Buarque. Chico Buarque, mas Chico, porque... Chico, na verdade, eu vou falar sério, eu estava fazendo o Teatro de Páscoa em São Roque. A gente produziu há alguns anos o Teatro de Páscoa em São Roque. E naquele ano a gente estava, a história não, era focado em São Francisco de Assis. E num dos dias que a gente estava em casa, chegou esse gato. E aí eu dei o nome dele para ele de Francisco de Assis. E chamo de Chico. É isso aí. É apelido. É isso apelido. Aí. Bom, muito bom. Deixa eu ver o seguinte, você ia ler um trecho de uma letra aí, João? É isso que você ia fazer? Então, de uma letra não, uma crítica que eu fiz a uma canção. Tá. Que o Alan perguntou, né, da questão. De protesto. E eu entendi assim, relato perfeito do nosso momento histórico. Melodia, ritmo, andamento adequados para esse relato. Que culmina, na última estrofe, sutilmente, com um enfrentamento ao medo, um quase desdém, pois confia no que está plantando em seu quintal, possivelmente filhos. Essa letra, para mim, foi muito interessante. Simone, o cara é um poeta para fazer o comentário ali, né? Um comentário desse, eu só me lembro de uma história aqui do Carnaval de São Roque. Tem uma história assim, que era o Carnaval de São Roque e tinha a comissão de frente da Vila Aguiar. E a comissão de frente, tava todo mundo lá, de cartola, tudo arrumadinho e tal, né? E eram 4, 5. E tinha o João Fernandes Rodrigues, que foi vereador em São Roque, o pai do Pupo. E o João era bigodudo, ele tinha um bigode. E os outros da comissão... Ainda tem. E os outros da comissão de frente, não. Aí o cara lá deu a nota. Comissão de frente. Tipo assim, a comissão de frente estava realmente, como falou aí, né? Representando tudo que realmente precisava. A comissão de frente estava de acordo com o enredo, fazendo uma combinação perfeita, que é o sambar pela avenida e tal. Porém, eu tiro um ponto, porque um dos integrantes tinha bigode e estava destoando. Tá destoando, quer dizer, então o João tirou um ponto por causa do bigode. Eu fiquei imaginando o seu comentário, assim, de uma comissão de frente que se tirou um ponto porque um dos integrantes estava de bigode, viu, João? Se fosse o Matheus, então teria tirado uns 3. Barba e cabelo. Mas é bom a gente bater esse papo, que a gente vai lembrando dessas histórias aqui. Ó, eu quero agradecer. Em histórias, Wander, eu tenho uma história também para contar do João Bide. Tem uma história do João Bide? Eu conheço umas 10. Mas pode contar? Pode. Não vamos tirar o programa do ar? Não vamos derrubar a live? Não. Então qual que é a história? Certa feita, gostei dessa. Participei pela primeira vez do Mapa Cultural Paulista, que era, acho que, não sei se ainda tem, mas até recentemente a Secretaria de Estado da Cultura promovia esse concurso. Então, o Mapa Cultural Paulista tinha o objetivo de mapear, conforme o nome dizia, artistas das mais diversas áreas. Então, envolvia literatura, dança, música, uma série de teatro, né? Uma série de segmentos culturais. E eu, então, escrevi uma crônica e mandei. E a crônica devia ser escrita com um pseudônimo, para que a comissão julgadora, então, fizesse a sua avaliação sem saber de quem se tratava. E o João Bide
de Mairim, que foi importado aqui para São Roque para participar dessa comissão julgadora. E eu, então, escrevi minha crônica, mandei, e o resultado era revelado numa solenidade. Então, lá fui eu, a solenidade. E aí, a minha crônica foi a vencedora aqui na fase municipal, porque havia a fase municipal, fase regional e, por fim, a fase estadual. Então, fui abordada por uma pessoa que eu não conhecia até então, e era o João Bide. E ele veio, pasmo, até mim, dizendo que, lendo a crônica, e também já havia lido outras coisas minhas, publicadas na época no Democrata, ele tinha certeza que se tratava de uma velhinha. Ele achou que você estava usando os termos meio antigos lá. Pois é, então ele teve uma surpresa, ele falou várias vezes, nossa, mas eu não acredito. Puxa, falou, viu, João, era uma velhinha de 22 anos, né, João? Pois é, acho que eu devia ter por volta disso na época. E interessante porque naquela época, alguns anos, até poucos anos atrás, não havia essa circulação da nossa imagem, porque não havia redes sociais, então as pessoas tinham fotos e guardavam para si. Então, hoje as pessoas se conhecem muito por foto, mas naquela época não. Então, foi muito engraçado essa passagem. Nós que estamos devendo, Simone. Ele há de se lembrar. É que nós que estamos deixando você famosa agora, viu, Simone? Agora a gente mostrou a imagem da Simone pro mundo aí. Você achou que era uma velhinha que escrevia, João? Então, rapaz, porque estava muito bem escrita a crônica, e eu lembro até hoje o que eu escrevi para dar a nota 10 que eu dei. Eu falei, nada a observar, só a aprender. Né? E colocou o A com H direitinho, o A aprender sem crase antes de verbo, foi tudo direitinho, né? Tinha que ser, né? Senão Não, mas é o seguinte, a história era bonita, uma história... Eu não lembro se foi essa, mas eu acho que foi essa história da pessoa que estava no hospital para ganhar um neném, e um pássaro estava cuidando do seu neném na frente do hospital. Foi isso, Simone? Então, era uma crônica sobre a maternidade de uma família de Rolinhas, mas não havia hospital. É que eu fiz uma analogia entre uma situação que eu observei na frente da casa da minha casa, na época, né? Hoje a casa da minha mãe, havia uma palmeira e lá uma rolinha fez um ninho, um casal de rolinhas fez o ninho. E eu ficava observando aquilo. Então, a partir dessa observação, eu fiz uma crônica fazendo uma analogia com as mães humanas. Isso mesmo. O título era Ave, que mãe. E daí essa crônica acabou vencendo a fase regional depois e venceu a fase estadual também. Poxa, que legal, hein? Parabéns. Estava certo? O Edson da Isa falou, Simone, para você trazer essa crônica do Linha Aberta aí, publica de novo lá no nosso site, lá no vanderluiz.com.br, no São Joaquim, que é bem legal a gente falar disso. Que bom. Não, com muito gosto, vou publicar sim. Então me lembro dessa passagem com o João Bide. É legal, o pessoal vê a Simone falando aqui, fala, acho que aquela Simone Júdica que escreve no jornal, acho que é a mãe dela, né? É a avó dela. Várias pessoas pensam que é minha mãe. Várias vezes já perguntaram para minha mãe se é ela. Eu também tenho uma historinha dessa de idade que eu vou contar aqui também, não posso perder a oportunidade. Eu estava começando na Rádio Universal de São Roque, eu narrava futebol, tinha 16 anos. E logo que eu comecei a narrar, teve então um começo no ano seguinte, em 84, né? Eu já estava 17 anos, e nós fomos narrar um jogo em Ibiúna. Seleção de Masters, veteranos, tal, contra a seleção da cidade. Então vieram jogadores veteranos, tal, não vou lembrar quem estava, acho que estava Ivair, o Príncipe, tinha uma turma boa de bola lá. E o pessoal de Ibiúna jogando, eu acho que até o Jonas, que era o prefeito, que depois foi prefeito, o presidente da Câmara, estava jogando, tal. E eu acho que em Ibiúna, não sei, acho que não tinha ocorrido nunca uma transmissão de um jogo de futebol. E a gente ficou transmitindo lá em cima da laje, lá do Guarani, e a gente ficou narrando o jogo lá, né? E a Rádio Universal, naquela oportunidade, ela entrava bem lá em Ibiúna, né? E o pessoal de Ibiúna ficou curradinho lá do lado, tal, acompanhando. Aí, a hora que a gente tá saindo, descendo da laje, tava eu, o Xixo, o Francisco Eugeniazini, o Roque Bosquet, que era o gerente da rádio, acho que tava o Toninho, que era o operador de áudio, o Toninho Capeta, aí tava saindo, e eu, né? Aí chegou um senhor curradinho e falou assim, viu, quem é o locutor? Quem é o locutor? E foi olhando pra todo mundo e achou que eu era filho de alguém ali, né? Aí todo mundo foi olhando e falou assim, ó, o locutor é ele, é o Vanderlei. E quando ele viu, acho que ele achou que eu era muito menino,
perto daquelas pessoas mais velhas, ele olhou para mim assim e falou assim, nossa, no rádio parece homem. Eu falei, pois é, eu teve essa daí lá em Ibiúna. Essa foi boa, né, João Bide? A Simone tá rindo, mas tá vendo que é espontâneo, né? Eu gosto dessa espontaneidade, né? Foi boa essa, não foi, João? Eu gostei desse relato aí, viu? Essa coisa de olhar para você e falar, pensei que era homem, dá pra fazer até hoje. Wander, isso daí essa história dá uma crônica, hein? É boa. Dá uma boa crônica, mas existe muito isso, né? Eu passei por isso, não só com o João Bide, inclusive passei por isso recentemente. Você me pediu para ir acompanhar aquela primeira entrevista coletiva que foi feita na diretoria de saúde, quando surgiu aquele primeiro caso suspeito de coronavírus, que no fim não era coronavírus, era H1N1. Então eu fui lá participar da entrevista coletiva, o Alan foi também, e o nosso presidente, Jair Ribeiro, foi fazer a transmissão. E depois que houve a entrevista coletiva, eu procurei o Francisco para falar um pouco, porque ele se expressou muito bem durante a coletiva. O enfermeiro Francisco, então, muito bom. Isso, nós conversamos com a Daniela e eu fiz questão de conversar com ele também. E conversamos ali, e até então ele não sabia quem eu era. Eu me identifiquei como a pessoa que estava representando, né, o site do Wander Luiz. E falei que meu nome era Simone e ele não ligou o meu nome, o meu sobrenome e a minha pessoa. E aí, depois de um pouco, já tinha terminado a parte da entrevista ali com ele, e aí a Daniela que chegou e começou a conversar um pouco comigo, e aí ele chegou à conclusão de que eu era Simone Júdica. E ele ficou muito admirado também, porque ele disse que também tinha certeza que era uma pessoa de muita idade. Ele falou, eu imaginava que você deveria ter uns 80 anos. Mas só multiplicou por 4 a idade aí. Mas isso é muito legal, né? A gente tem essas histórias, e principalmente o rádio, que hoje tá aí, tá falando, tem imagem. Eu tomo isso como um elogio. Nossa. Porque eu acho que a pessoa faz essa analogia como o João Bide fez, por interpretar que o trabalho é bem feito, que é uma coisa feita com qualidade. Que os jovens podem fazer com coisas bem feitas, né? Isso, então eu fico feliz com essa percepção que as pessoas têm, e também por isso que você falou. Não, mas a Simone... Os mais jovens têm potencial também e podem fazer coisas boas, podem se dedicar, como no seu caso também, desde menino. Então, né, veja bem, Simone, se você está escrevendo bem lá, quando já escrevia bem com 20 anos, imagina quando chegar com uns 80, hein, Simone? Aí Deus me ajude a chegar e continuar escrevendo. O Matheus fez a sua primeira música, se tinha quantos anos, Matheus? Primeira composição? Nem me lembro, acho que eu tinha uns 12 anos. 12 Mas eu anos, lembro que a primeira música que eu reconheci, porque a gente sempre cria, né? Desde criança a gente vive criando, só que quando a gente é criança a gente não faz questão de colocar como categoria de obra, né? Eu tenho uma música. E eu lembro que a primeira música que eu falei, essa é uma canção, terminei. Quem falou foi o João Bide. Daí eu tinha meus 14 anos de idade, 13 ou 14 anos, eu fiz uma valsa para minha avó. E daí eu mostrei para o João e o João falou, bom, agora você compõe. Eu falei, agora eu componho. Que responsabilidade se teve, João Bide, porque de repente se você fala, pô menino, que coisa sem graça que você fez aqui, você poderia ter matado um compositor no ninho. João é bom disso. Esse compositor não teria erro, o Matheus ia ser o que é, de qualquer forma. Mas a Simone falando de uma história comigo, o Matheus contando outra, eu lembrei que tem a história com o Edson, inclusive. Eu e Caparelli fomos jurados de um mapa cultural, Simone, de composição, aqui na Brasital. E o Edson estava concorrendo. E ele acabou ganhando a etapa municipal aqui, eu e Caparelli que demos que escolhemos a música dele. E dali que a gente começou a ser amigo. Eu e Edson, e a família do Edson, né? O Matheus tinha 8 anos de idade, acho que nem isso. Viu? Não, perdão, João Bide, perdão ter falado em cima de você, desculpa. É só o seguinte, viu, aqui o pedido de mãe, né? O Matheus, a Isa, pessoal tá escrevendo aqui, ó. Canta, Matheus. Eu acho que você tá pedindo para você cantar a primeira música aí. Essa música é muito bonita, eu até atropelei o João. Eu acho que ela tá pedindo para você cantar essa voz. Eu não sei se tá com violão aí perto, dá para cantar um pedacinho?
Porque eu sei que hoje não era o assunto pedir para tocar, que aí o cachê seria maior e a gente não veio preparado para esse cachê. Mas eu não sei até da qualidade e condição técnica, né? Isso que eu ia falar para você. Eu acho vamos que ver se não... não... só dar uma tocadinha. dá só uma tocadinha para a gente ver. Porque o violão ele entra muito alto, né? Pode fazer capela se quiser. Sem o violão. Fica à vontade, também não quero matar a música, né? Ele fala bonito era o solado. Então canta um pedacinho. Aí. Não tem no YouTube? Tem essa música no YouTube? Tem essa música no YouTube. Como é que tá no YouTube? Como é que está no YouTube? Quando te vejo, Quinteto Outono Brasileiro. Vê se você acha, Guilherme. Quando te vejo... Quinteto Outono Brasileiro. Mas canta um pedacinho pra gente quando a gente tenta localizar aqui. Fui buscar a inspiração no chão que calça meus olhos. Nos meus olhos, olhares vêm e vão. Sem poder pedir. Pô, que legal. Mas, perdemos um pouquinho da qualidade do áudio, mas a gente já achou a música aqui no YouTube. Foi muito bom ver você ouvir, mas agora com mais qualidade. Coloca aí, Guilherme, um trechinho. Ele vai ajustar aqui, já estamos fazendo a imagem. Quer dizer, legal, hoje com o YouTube, né? É tudo rápido, né? É o Marcelo Roque que fala, rapaz. Hoje com o YouTube é só ter vontade, né? Só ter vontade. Então vamos lá. E o Guilherme, cheio de vontade, já foi lá pesquisou. Põe um trechinho aí. Eu não sei se o Matheus tem o retorno de imagem, mas ele vai ter o de áudio pelo menos. Toca aí. Ok? Fui buscar a inspiração no chão que calça meus olhos. Nos meus olhos, olhares vêm e vão, sem poder me despedir. Mas os meus olhos cobriram o chão. O chão anda coberto de verde, e as cores tomam conta da canção. Quando te vejo. Legal, hein, Matheus? Peraí, cadê meu áudio aqui? Muito legal, hein, Matheus? Olha aqui, então você teve essa inspiração aqui, ó. Fui buscar a inspiração no chão que calça meus olhos. Dos meus olhos, olhares vêm e vão sem poder me despedir. Mas os meus olhos cobriram o chão anda coberto de verde e as cores tomam conta da canção Quando Te Vejo. E agora a ficha completa aqui, ó. Quinteto Outono Brasileiro, voz Ana Medeiros, maravilha, hein? Violão, Matheus Pessota, violoncelo, Camilo Oliveira, piano, Beni Roger ou Beni? Beni Roger. E clarinete, Paulo Mantovani. Olha aí só, você viu? Você viu aqui como já levantamos tudo aqui, rapaz? Que maravilha. Muito legal, velho. Muito legal. Pô, obrigado. Lindo. O Alan gostou da cantora, né? Maravilhosa essa cantora, hein? Voz doce. O que é uma voz doce? Voz doce. A Aninha, ela fez faculdade, esse é um grupo que a gente montou ali na Unesp. Hoje a Aninha mora na Alemanha, acabou de finalizar o mestrado, esses dias cantou lá na sala da Filarmônica de Berlim também. A Aninha é uma grande cantora e uma grande amiga. Pô, que legal, bem legal esse, João. Você vê do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, a gente foi buscando uma coisa, foi buscando outra e deu pra fazer um bate-papo legal, né, João? Sim, agora eu quero retomar o assunto.
Sim, Quero vamos. falar Bota isso da aí. mostra Com aquela experiência de Câmara Municipal, vamos voltar à discussão do projeto. Por favor, senhor vereador, vamos ficar agora na eu quero discussão falar. do projeto, que é a divulgação do evento da Confaca. Não vamos sair do tema, né? Não é isso, João? Exatamente, por uma questão de ordem, né? Questão de ordem. Wander? Então, eu queria só lembrar, não posso perder a chance de falar que 14, 15 e 22 a gente vai estar apresentando a Mostra Confaca Online Nacional, uma promoção da Casa Rosa Manjericão, Casa de Cultura de São Roque, tocada pelo Edson e pela Isa. Muitas composições boas demais. Aliás, não dá para dizer qual é melhor, qual é pior. Nós vamos selecionar 30 que vão ser mostradas e 10 vão ficar para a última apresentação, não vou nem chamar de final, né? Então a gente quer que as pessoas acompanhem. Simone, acompanhe para você ouvir novas composições, brasileiros fazendo canções muito boas. Você vai sentir as regiões do país que se inscreveram para a mostra. E a gente espera que, a partir daí, aumente o nosso clube, a nossa confraria de autores de canções, e que a gente troque muita informação e que a qualidade das nossas canções cada vez seja melhor. Muito legal, esse é o convite, muito legal. E eu quero só dizer o seguinte, que o Vinícius Paz está acompanhando a gente aqui, grande abraço. E o Vinícius aí, ele vai trazer uma surpresa pra gente a semana que vem, hein? Ele falou que tá preparando uma música lá, falando sobre São Roque, sobre a noite. Olha, quero agradecer o Vinícius, vamos ter uma novidade semana que vem aqui, viu, João? Falando de São Roque, na semana do aniversário de São Roque. Lançamento aqui, né? Viu? Diga, Vinícius. O Vinícius virou habitué no programa do Vander Luiz, então? Ele já é sócio aqui, já eu tô... Não, o espaço tá... Olha, eu quero agradecer ontem o Wesley Furquim entrou em contato com a gente, falou: quero falar do grupo de teatro que a gente está fazendo online. É isso que a gente tem que falar, tá aberto para a gente falar um pouco mais de música, de cultura. Preciso voltar a falar de futebol, porque faz tempo que a gente não fala de futebol, tem tanta coisa boa acontecendo, tem a política para falar. Eu acho que é muito legal como foi nas 2 semanas passadas aí, quando a gente veio com esse momento da cultura, que tava toda essa briga e tal, mas eu digo essa discussão, né, essas ideias apresentadas, e eu acho que é muito importante da gente tá falando de música, falando de cultura, falando das coisas aqui da nossa cidade. Isso eu acho que é muito legal, né, João? A gente tem esses momentos que às vezes a temperatura está um pouco elevada, mas depois com certeza a gente vai ter muita música aqui para todo mundo relaxar e ter o diálogo, né, João? Que isso é muito importante. Então, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas precisam entender que a crítica, que o debate é o alimento da cultura. Ela precisa existir. A diferença tem que ser apresentada nesse momento. E as pessoas têm que ter a sensatez de debater os temas, entendeu? Que eu entendi, eu acompanhei essa proposta do pessoal de São Roque, porra, foi muito bonito de ver. Não é embate, é debate, né? Debate de ideias. E a cultura é isso, gente. Cultura é isso, não é outra coisa além disso. Então, que ninguém fique magoado, chateado, porque isso faz parte da cultura. Isso é cultura. Legal. E para fechar, quero mais uma vez reforçar a primeira mostra online Confaca na Resistência pela Música Autoral Independente. As inscrições foram até o dia 30 de julho. Só diga para mim, João, quantas músicas se inscreveram mesmo, João? Quase 100, eu não sei exatamente o número, mas está quase 100. Quase 100, Matheus? Exatamente. E agora vamos separar, então, 15 músicas nacionais e 15 do pessoal ligado à Confaca aqui na região. E depois nós vamos ter, então, dias 14 e 15 e depois no dia 22 as músicas selecionadas. Mas repete, Matheus, deste domingo tem live, então, para dizer com o nosso Carlinhos. Tem live, exato. O sorteio das canções selecionadas e a ordem de apresentação dessas canções que vão ser apresentadas no dia 14 e 15. Então é legal que todos os compositores que se inscreveram, todos aqueles que estão envolvidos, e a galera que já tem até uma torcida meio pronta aqui para o pessoal do regional, então é legal ficar ligado na live do dia 9 às 5 horas, Carlinhos Pérez, através do perfil da Confaca.
Legal, Facebook. muito legal. Fale os patrocinadores para nós aí, Wander, por favor. Mostra de novo aí a tela com os patrocinadores do Momento Milton Neves. Momento Milton Neves. Milton mandou umas mensagens para mim aqui, depois nós vamos acompanhar a mensagem. Olha lá, então, me ajuda aqui, põe o óculos. Precisa arrumar uma ótica de patrocínio. Embalagens, Artbag Embalagens, Rede de Postos Cunha, Associação de... Associação Marinquense de Preservação Ferroviária. Aí tem a Magusse, Martorelli, Administração de Condomínios, Agroverde São Roque, Rede Bom Lugar, Mailasque. E a produção e apoio cultural da Isa Produções Culturais, Estúdio Giromix, Jornal O Democrata e vanderluiz.com.br. E patrocínios pessoais do nosso querido Marcelo Silva, advogado, que está acompanhando o programa, do Rick Nastre, um abraço a todo o pessoal lá da São Luís, e também um abraço ao nosso Edson Inocêncio Caparelli, que também está incentivando e está acompanhando a gente aqui. Matheus, muito obrigado. Só para dizer, você está na Bahia, Wander. É isso? Peraí, Simone, peraí. Não esqueça de mim que eu quero me despedir deles. Tá bom, pode deixar, tá na escuta. Eu tinha esquecido, mas vou falar que eu não esqueci. Ô Matheus, você tá em que lugar da Bahia? Eu falo com o Wander, o Wander perguntou onde você tá morando. Eu falei, eu sou nômade, e agora com esse negócio de pandemia eu fiquei meio preso num lugar, mas eu tô num lugar bacana que eu fiquei preso. Fiquei preso em Trancoso. Perto de Arraial da Ajuda, né? Eu fui a Arraial da Ajuda aí e tal, e Trancoso, que é uma região, fui pra Trancoso também, a região maravilhosa. A Elba Ramalho que divulgou muito essa região aí, não foi? Sim, a Elba mora aqui. Antes da pandemia dava para encontrar até ela na rua, ela faz muito show e tem uma força aqui que ela até patrocina, ela auxilia uma escola, porque aqui é bem distante as coisas, então a Elba é uma figura importantíssima aqui para a cidade. Isso é bem legal, uma região muito bonita aí no sul da Bahia. Simone, vou passar para você sim para sua pergunta, só dizer que o nosso Vinícius Paes falou que está participando tanto do programa que ele já tem a camisa azul da Giromix. É isso aí. Diga, Simone, não esqueci de você não, não esqueci não. Viu, Wander? Como diz você, programa ao vivo é assim, né? Eu achei que você tinha esquecido, eu dei um grito daqui. Não, mas tá certo, é isso mesmo. Então, olha, todo mundo já tem a camisa azul da Giromix, menos eu. O Jair, providencia já pode o modelo, providenciar, modelo Jair. feminino. Modelo feminino. Vai providenciar. Umas masculinas também, né, Wander? Não, mas tem modelo feminino. Não esqueça de nós também. Você tá querendo também? Então tá bom. Então, essa era a reivindicação, Simone, da camisa azul para você também. O Jair vai providenciar. Na verdade, eu nem ia fazer, né? Mas já que surgiu a oportunidade, eu já aproveitei para fazer o meu pleito. É isso aí. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, queria dar os parabéns ao Matheus pela composição e dizer que se essa foi a primeira, você começou muito bem, Matheus. Muito bonita a letra, uma letra com conteúdo, uma letra com significado poético, parabéns mesmo, e muito bem executada aí pelo quinteto que eu não conhecia. Legal. Obrigado, Simone. Muito obrigado. Uma das coisas que mais alimenta o compositor e que eu acho que a mostra também vai propiciar isso, e que é bacana de todo mundo assistir, são esses comentários sobre a composição. Deixa a gente super feliz e só ajuda, só fomenta a vontade de se inspirar e escrever mais, e com arte, né? Sempre caminhar junto. Muito obrigado, Simone. Imagina, é um comentário absolutamente sincero, e eu compreendo bem isso que você falou, porque no meu papel também de escrever as crônicas, muito mais até as crônicas do que os artigos, né? Os artigos de opinião, enfim, as reportagens. Mas as crônicas, principalmente, que trazem esse resgate de um olhar mais poético, um olhar mais sensível, então é muito bom. É um combustível muito importante, esse tipo de retorno também, que as pessoas gostam, se sentem sensibilizadas. E eu tenho certeza que com vocês a mesma coisa. Já diversas vezes eu escrevi e depois eu recebo um retorno, que a pessoa fala, olha, eu me sensibilizei, me emocionei, até chorei lendo aquilo que você escreveu, tocou a minha alma. E, de fato, isso é um estímulo muito grande. Então, se as minhas palavras servem de estímulo para você, eu fico mais feliz ainda por saber que você vai seguir compondo, e quem sabe um dia vocês farão até uma composição para São Roquices. Legal, é isso aí. Por que não? Então tá, obrigado pela participação, Matheus, grande abraço. E João Bide, um abraço você que está aqui na Vila Sorocabana, o popular e sempre Arraial do Sapo.
Aliás, eu queria que continuasse com esse nome. Arraial Eu do também, Sapo, eu mas também, acho muito a bonito. tua é preconceituoso, então tiraram, puseram Vila Sorocabana. Que também é uma homenagem. Mas Arraial do Sapo é bem mais interessante. É bonito. Eu prefiro. Eu também gostaria que fosse Arraial do Sapo. Arraial do Sapo, já. Eu prefiro, meu avô mora na rua principal ali da Sorocabana, onde alagava o famoso Arraial do Sapo. Eu sou a favor do Arraial do Sapo. O sapo era entregue em domicílio mesmo. Sim, ali ele e via ali direto na porta. no Bandeirantes, onde eu moro hoje, né? Morava no José Henrique da Costa, hoje abri no Bandeirantes. Ali à noite a gente escutava rã, sapo, sabe? Era o pessoal tinha fisga, né? Ia caçar rã, entendeu? E eu passava por ali, parecia que tava tendo uma briga no jogo de futebol, que tinha saído o gol e os caras queriam falar assim, gol, não, gol, não. Parecia um monte de sapo brigando, gol, não. Mais ou menos isso aqui. O sapo, quando coacha, o João Bide, não parece que tá falando gol? É o sapo ou é a rã? Você que é do Arraial do Sapo aí. Na verdade, eu sou mais velho que você, então eu lembro exatamente. Foi gol? Não foi? Ah, é? Foi Isso gol? aí. É isso aí. Parecia que ficava aquela... Parecia que a gente passava lá e parece que tá tendo jogo lá no brejo lá. E como é que o sapo fazia mesmo? Repete aí, como que é verdade. Como é que é, João? Foi gol? Não foi? Foi gol? Não foi? Foi gol? Pode ver, igualzinho. Era isso mesmo, cara. É bom que a gente se diverte. Um abraço, João Bide. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Vânia. Obrigado por essa força aí. E vamos assistir a mostra da Confaca a semana que vem, dia 14, 15, que vai ser bem bacana. Valeu. Obrigado, João. Obrigado pela atenção. Eu agradeço o convite, João, e vou assistir também. Maravilha. Por favor, Simone, você vai se surpreender com as novidades da música popular brasileira, pode ter certeza. Tenho certeza que a surpresa vai ser boa. Eu vou acompanhar sim, obrigada pelo convite. Mais uma vez, parabéns a vocês todos da Confaca por essa grande iniciativa. Muito bom, obrigado, João, obrigado também ao Matheus. Simone, eu vou voltar aqui com você, mas é o seguinte, eu falei no começo do programa aqui, muito legal a gente falar aí do Confaca, tal, desse festival, dessa mostra, mas a gente comentou aqui que eu falei, qual que vai ser o critério? Não sei se você ouviu essa parte, Simone, que eu perguntei pro João, como é que vai ser o critério para avaliação, para a escolha das músicas, né? E eu falei, essa parte eu não ouvi, Wander, eu estava às voltas aqui com o protocolo eletrônico, penando aqui com a tecnologia, e acabei perdendo a primeira parte. Eu até brinquei quando o Guilherme ligou para mim e falei, hoje eu vou dar uma de Zé Balaio. Perguntei para ele, o que está acontecendo aí no estúdio? Então, mas aí foi o seguinte, que eu falei, qual o critério? Porque o Zé Balaio contou uma vez uma história aqui com o Zé Fernando, e envolve o seu tio Lineu Júdica também, que o pessoal ficava no bar do Pedrão e eles apostavam lá para saber quem que era o próximo a morrer. E quando morria alguém... Essa história é famosa mesmo. O idealizador disso foi o meu tio Lineu. Ele que começou a fazer a lista. Então, em cima disso, eu tenho aqui um trecho que a gente separou do programa, em que o Zé Balaio conta essa história, como que era essa loteria da morte. Aí, você vai ouvir o áudio aí, Simone. Acompanha aí. Certo. Nós vamos já. Alô, Zé Balaio. Lineu. Tá indo embora o coqueiro. Tinha essa brincadeira do Lineu com o Pedrão, da lista dos... Nunca ninguém viu essa lista, pelo menos eu não vi, e olha, não conheço um monte de gente que também fala que nunca viu. Era uma lista que cada um elaborava das pessoas que eles iam achando que... O próximo a morrer. Os que iam morrendo. Ia Então, fazendo ponto, eles iam fazendo ponto na medida... Vamos apostar, eu acho que vai morrer, eu colocava 5, 6 nomes. 10, sei lá, 10, quantos. E fazia ponto a cada nome que você acertava. Cada nome que você acertava, você fazia um ponto. Aí tinha... E tirava e substituía por outro. Informativo Conslac. Morreu hoje, troféu Conslac. Naquele tempo era troféu Eliel Ferreira. Pois tá vendo? Eliel, que era da funerária, né? Então, eles tinham essa lista e tinha cada passagem hilária, né? Porque... Mas conta então o dia que o Arena que morava aqui em Mairink... Antônio Ademar Arena é aqui de Mairink. Já faleceu? Falecido. Poxa, depois ele morou muitos anos em São Roque. Ele estava na lista de quem? E ele era Arena no tempo da ditadura, que só tinha Arena e MDB, a turma achava que era apelido. Não, o nome dele era Antônio Ademar Arena. 3 As, né? E ele, por incrível que pareça, tendo esse nome, era do MDB. Ele era filiado no MDB. Então, como é que foi? Ele estava lá no bar? E morreu fulano, o Pedrão e Lineu lá no bar, eu estava lá. Iam dar baixa, né? Para ver quem tinha feito ponto e iam substituir por alguém.
Pode falar, Então, Zé. você está falando, eu não sei... É dinâmico, o mundo é dinâmico. Então, aí faleceu alguém, retomando, né? Faleceu alguém e eles iriam substituir por outra pessoa. Antes iam pontuar. Eu não fiz ponto, eu fiz ponto e tal. Agora quem que nós... Vamos substituir. Aí um deles falou, não me lembro agora se foi, acho que foi Lineu que falou assim, olha, eu vou pôr Arena. Eu vou pôr Arena na minha lista, né? E o Arena chegando no bar, cara. Pô, foi uma coisa que parece que foi combinada, mas não foi. Aí o Arena falou, o que foi aí, pô? Você falaram meu nome aí. Aí o Lineu e o Pedrão falaram assim, não, nós estamos pondo você na lista aqui, né? Ele já sabia agora a lista. Ele falou, mas qual é o critério? Ouviu aí, Simone? Aqui tem memória e tem resgate. Esse programa tem uma produção que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Pois é, então, justamente nesse dia em que vocês tiveram essa conversa, eu não estava assistindo. Eu acho que era no tempo ainda que era a manivela o programa. Eu vou dizer o seguinte era, aqui, ó. Era impossível para quem trabalha assistir. Não que eu não trabalhe agora, eu trabalho, mas agora como estou ficando em casa, procurando ao máximo cumprir o isolamento. Então vou dizer o seguinte, social, esse programa foi postado 23, por dia que eu postei, deve ter sido alguns dias antes, 23 de julho de 2019, quando eu tirei esse trecho e coloquei lá no YouTube, e você observou que ao fundo, né, o pessoal podia andar pela praça, eu acho que parece que a gente tinha até uma barraquinha da festa de agosto sendo montada lá, quer dizer, era do tempo que a gente podia andar pela praça e que um podia ficar do lado do outro aqui no estúdio, mas nós vamos voltar isso daí, viu? Isso daí, ó, foi o ano passado. Vander, o meu tio Lineu, eu acho que você não chegou a conhecê-lo pessoalmente, ou se conheceu... muito pouco. Talvez não teve, assim, muito contato. Uhum. Mas ele era um homem extremamente espirituoso e cheio de ideias. Então, ele inventava coisas como essas. Essa lista foi ele que criou, ele foi o idealizador da lista. E eu me lembro, eu era criança, e eu cheguei a ver a lista. Hoje eu não saberia dizer nomes, mas eu me lembro que ele ficava bastante compenetrado. Ele morava junto com a minha avó, e eu estava sempre na casa da minha avó, que até morava do lado também, e essa história da lista rendia muitas conversas. E ele ficava muito compenetrado ali, estudando quem seriam os próximos a serem indicados. E eu me lembro também não de ter ouvido somente dele, mas de outros amigos, inclusive pessoas que já faleceram, que o índice de acerto dele era muito grande. E eles faziam apostas. Zé Balaio certamente há de se lembrar dessas apostas. Eu acho que eles apostavam caixa de cerveja. Para tomar no velório, do falecido, não viu? Não tinha muita latinha, né, de cerveja, então eles apostavam. Não tinha muito latinha, mas tinha um cara em Salvador que tinha apelido de latinha que tomava pra caramba. Mairinho tem um latinha. Tinha um latinha aqui também, não? Mairinho que São Roque tinha um latinha que tomava pra caramba. O que eu coloquei na frente aqui? Alguns apelidos são democráticos, né? Em todo lugar tem. Mas foi muito, muito bom relembrar essa história da lista. É uma coisa assim meio tétrica. Mas essa história rendia muita diversão, muita brincadeira entre eles que faziam as apostas, e havia um certo receio de ser colocado na lista, porque como o índice de acertos do meu tio Lineu era bem grande, então as pessoas ficavam temerosas quando ele apontava. Ô, louco, quando ele virava... E nunca mandou matar ninguém. Essa história do critério. Não, ele era um homem de paz total. Mas gostava de um velóriozinho. Ele era muito espirituoso. Ele não era muito de ir em velório. Raramente ele ia. E quando ele ia, ele não entrava. Ele ficava... Os velórios eram feitos antigamente, não há tantos anos. Você deve se lembrar disso. Velório em casas. Guilherme, não, mas os velórios eram nas casas. E ele não tinha muito hábito de ir. E depois, o que acontecia era o seguinte: o velório era feito na casa, e aí quando o corpo chegava no cemitério, eles colocavam o caixão ali naquela capela da entrada do Cemitério da Paz, e o caixão era aberto ali. Verdade. Então ali havia uma despedida final. Pessoas que também não haviam ido até o velório na casa iam até ali para prestar solidariedade, enfim, aos familiares, né, homenagear a pessoa falecida. Então, geralmente o meu tio ia até ali, mas ele não costumava entrar, ele ficava ali do lado de fora da capela. Então, mas você falou isso uma hora, se precisar fazer um São Roquices aí, porque eu lembro que o velório era na casa, aí morria, por exemplo, uma pessoa lá no Cambará. Saiu o caixão, o pessoal trazia o caixão. A pé, subia, passava pela Tiradentes, e as lojas em respeito baixavam a porta de aço,
entendeu? É verdade. Baixava a porta e subia e levava lá para ser enterrado. E às vezes depois começaram a fazer o seguinte, levar de carro, né, até o pé ali da subida do cemitério e aí só levava o caixão naquele pedaço ali. Então são coisas que a gente tem de uma cidade. É muito interessante fazer uma São Roquice sobre isso. E eu morava ali na Rua São Paulo. Você via passar caixão toda hora morava ali na Rua São Paulo, isso. E nós morávamos ali em frente, onde foi a Rádio Coluna, agora antes da mudança para a Praça da Matriz. Então, ali fica bem diferente para aquela subidinha que dá ali para a Rua 22 de Abril. 22 de Tem Abril. A Carambela, né? Agora tem a ITEC ali, antes Casa da Lavoura e o cemitério. Então, passava muito enterro. A gente via desde criança, vendo muito enterro que passava a pé. Hoje não se vê mais. É verdade. E não faz também tanto tempo Não, assim, né? porque Mas é um hábito que não existe. Eu me lembro mesmo disso, que os comércios que existiam já ali, eles baixavam a porta até a metade, em sinal de respeito, né? De consideração também à família. Não, era uma coisa assim diferente. Hoje a gente continua com muito. Hoje, infelizmente, a gente não está podendo nem ter esse velório, né? Por conta da Covid, das pessoas se despedirem. A gente está tendo casos aí que a pessoa faleceu e já foi direto pro sepultamento, não teve nem tempo de um velório. A gente está também sofrendo esse lado psicológico aí. Mas que faz parte, a gente tem um retrato ali. Simone, muito obrigado pela participação. Faltou algum detalhe que o presidente já está voando no pescoço aqui. Eu já estou precisando que você entre com um pedido de liminar aí. Os assuntos que eu tinha pensado em falar ficam para amanhã, porque hoje nós tivemos toda essa dinâmica aqui do programa ao vivo, que é muito gostosa. Então, os destaques ficam para amanhã. Wander, um abraço a você. Eu que agradeço pela oportunidade de participar de um momento tão gostoso como foi hoje. Um abraço aí para o Guilherme, para o Alain, para o nosso presidente, para os nossos ouvintes internautas. Legal, obrigado, Simone. Hoje a gente não teve a participação do Zé Balai, mas amanhã ele vem, o Zé Fernando Rabechini também, o Alan conosco aqui hoje, o Jair também, o Guilherme. Amanhã nós vamos bater um papo aqui com o pessoal, com um dos pais que tem aluno lá no Instituto Federal, que eles estão fazendo uma campanha para arrecadar computador, equipamento eletrônico, até mesmo doação, para que as pessoas que estão acompanhando aulas à distância, aulas remotas, tenham acesso buscando para isso. Também recebi do Instituto Federal informação que a gente tem lá sempre um evento voltado ao meio ambiente. Esse ano vai ser online, então a gente vai estar divulgando aqui também. E você que tem a sua escola, a sua atividade, logo nós vamos voltar a falar de futebol também, se Deus quiser, e aí a gente vai divulgando amanhã aqui no nosso programa. Tem clássico amanhã, tem Corinthians e São Paulo. Corinthians e Palmeiras. Falei pra você que ia dar final. Lembro? Ele falou, Gê? Nosso Palmeiras vai ganhar amanhã, Alan? Tomare, né? Faz tempo que a gente não ganha do Corinthians. Mas clássico é clássico e vice-versa. Vai ter que aguentar o Wander tirando sarrinho. Eu não tiro sarro de ninguém. Tira sim. Um abraço, Simone. Ou vice-versa, né? Quem sabe você que vai tirar sarro dele amanhã. Mas ainda não tive esse prazer. Não, porque é o seguinte, isso eu falei porque é o seguinte, a gente fala, clássico é clássico, então que pode acontecer qualquer coisa. Mas aí que tem o Jardel, que é lá do Grêmio, e um dia perguntaram para ele, Grêmio Internacional, ele falou, clássico é clássico, né? E vice-versa. E ele aí acabou ficando essa do Jardel, muitas histórias. É igual aquele cara que foi jogar lá contra o artilheiro de cabeça. O Baltazar. Não. Ele fazia gol, mas o artilheiro do cabeça era o Baltazar, o artilheiro de Deus. E o Corinthians teve um centroavante chamado Baltazar nos anos, 50, que tinha até uma música que era Gol de Baltazar. Gol de Baltazar, salve o cabecinha. O Baltazar que era o artilheiro, acho que a música é do Alfredo Borba. Alfredo Borba, essa música. Você tá com a música do Corinthians aí? Jair colocando o hino do Corinthians. Isso que ele é São Paulino, né? Vai entender. Não é São Paulino não, cara. Você é São Paulino sim, Jair. E tem essa música. Prometo que é pra fechar, Guilherme. Põe aí, Gol de Baltazar. Tem a música. Gol de Baltazar, gol de Baltazar. Salve o cabecinha, mais 1-0 no placar. Gol de Baltazar, que era o Baltazar, não esse o artilheiro de Deus, que depois jogou no Grêmio e tal, né? O Jardel tem muita história. O Jardel acho que foi eleito vereador. Dario Peito de Aço. Dario só 3 coisas param no ar, segundo ele falava. Helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. O Dario maravilhoso. Ele falou que no futebol ele não queria a problemática, ele queria a solucionática. Você achou o gol do Baltazar? Então acompanha, acho que essa música é do Alfredo Borba,
que se eu não estou enganado. Põe aí, gol de Baltazar, eu cantando maravilha, gol de Baltazar. Põe essa daí, ó, gol de Baltazar. Quem? Fone. Cláudio Luzinho e Dário. Gol de Baltazar, é isso aí. Ele falou os nomes ali, falou do Idário, o Idário que era lateral esquerdo, não, lateral direito. Ele marcou muito o Ramírez, que era do Palmeiras, que tinha um chute forte, que era chamado de coice de mula, e marcou muito também o canhoteiro. O Idário deixou, segundo o Milton Neves, muitas marcas nas canelas dos adversários. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Idário num evento lá no Parque São Jorge, organizado pelo nosso Ernesto, né, que é Ernesto Teixeira, e aí eu fui lá, fiz a entrevista com o Idário, e quando eu falei que era de São Roque, ele falou, tem um neto que mora em São Roque. É isso aí, são histórias que a gente vai conhecer. Então a gente não para de falar, é história que não falta. Obrigado, Simone, até amanhã. Obrigada, Wander, até amanhã, um abraço a todos. É isso aí, é história que não acaba mais. Histórias. Senta que lá vem história, né? Lá, então, e a Praça da Matriz é uma foto antiga do pessoal ainda sem máscara. Amanhã a gente volta, o site tá lá cheio de notícias. Cheio de notícias. Tem explosão em Beirute, o cancelamento da meia entrada, a CBA abriu agora inscrições para o programa Aprendiz 2021, que é importante. CBA abriu, Companhia Brasileira de Alumínio. Isso, abriu, o link está na nossa página, quem quiser se inscrever é só acessar o www.vanderluiz.com.br e o webradiogiromix.com.br. É isso aí, amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Já acho que deu um terremoto aqui, ó. Olha aqui, ó, tá balançando. Tá balançando. Balança. Balança. Em qualquer ponto da cidade, ergue seu edifício. Balança, mas não cai. Era um programa de humor do rádio. Vai lá. Como tinha PRK30 mesmo, deixa pra outra história, senão a gente não para de falar aqui. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.